como tomava sempre o partido da Sara, que eu me estava a desligar cada vez mais deles, se calhar, para só ver a Sara. Tojó e para Aveiro, que são 5 de Ilha, para Aveiro são 5 km de distância. Na altura pagava-se 50 escudos e de volta de autocarro, e o Tojó ia à Play para não gastar dinheiro. E muitas vezes nos cafés, na laçada, se pedia uma vodka, toma. Se pedia isto, toma. Se pedia aquilo, toma. Pagava sempre. E era capaz de fazer assim sacrifícios estúpidos, como era poupar 50 escudos para ir a ver e ver. A Sara era muito autoritária, muito espavitada, era muito imperial, era uma rapariga assim esquisita. Eu lembro-me, por exemplo, do meu pai dizer que eu estava diferente e que, por exemplo, que a Sara, que era fogo, portanto, que queria tudo da forma que ela própria achava as coisas bem. Era esquisita, era uma rapariga. Não era meiga para a sogra. O que é certo é que eu tinha que tomar uma posição e achava que devia estar ao lado da Sara. Ela tinha a pretensão de ser a maior de todas lá na banda. Mas ela não sabia de música, não sabia nada. Deu-lhe bateria. Ela, a princípio, não era muito exigente. Só queria andar com o pessoal. Depois não começou a ser exigente, começou a ter caprichos. Aos poucos e poucos começou a liderar a banda porque o Tojó sentiu que ela teria mais força que ele para liderar a banda. E que saberia melhor o que é que seria melhor para a banda. Penso que foi por isso que ele permitiu com que ela começasse a liderar mais. É a Sara que começa também a escrever e mesmo em termos de composição a ter uma participação mais ativa. As nossas músicas já não partiam só de ideias do Tojó com arranjos feitos pelo Marco. A Sara começava a ter também um papel mais interventivo. E mesmo nas letras. No entanto, não chegava, não era possível, porque a Sara queria mais, a Sara não se contentava com o que nós tínhamos, com o nosso dia-a-dia, e o nosso dia-a-dia era, e tinha que ser, naquele tempo, tinha que ser estudar, trabalhar, estar em casa dos pais dela, estar sujeitos às coisas que tinham que ser, mas era assim que tinha que ser. No entanto, a Sara isso não chegava e não conseguia lidar com isso. Conhecemos o Helder e o Nuno, que eram dos Sumo Malo, uma banda do Porto. Eram só eles dois. O Helder tocava a bateria, o Nuno tocava a guitarra e era vocalista. E eles tocavam black metal. O projeto deles era assim uma coisa mesmo muito ambiciosa. Eles invocavam mesmo as raízes do black metal pagão, o black metal nórdico, mesmo com um som muito cru. É numa altura em que a nossa música começa a ser combinada com religião. Uma altura em que em determinadas letras de alguns dos nossos temas podia fazer-se uma interpretação que talvez apontasse para o satanismo. Para mim não funcionava, por isso simplesmente é uma coisa que eu não misturo com a música, é religião. Nunca. Sempre que a conversa tocava em lados obscuros e satanismo, a Sara era sempre a primeira a falar. Pronto, a Sara era uma pessoa muito poderosa. É uma forma de... isto é difícil de explicar. Parece que havia algo nela transcendental. Até que há um dia em que a Sara fala comigo. E vem com uma conversa incrível e absurda.
que me deixou sem saber o que dizer ou o que pensar. Eu já andava com aquilo na cabeça há muito tempo, que achava que era a única solução, que era aquilo que se devia fazer, e que não sabia como é que eu iria reagir ao que ela me iria dizer. Ele limitava-se a fazer o que ela pedia. Eu recusei muitas vezes. Eu apresentei alternativas, mas não foi possível. E há um momento em que eu acabo por ceder. E esse para mim é um momento chave. No dia 12 de agosto de 99, recebemos uma chamada no piquete da Polícia Judiciária a dizer que tinha havido um duplo homicídio em Ilhavo. Porque à minha Sara, nada se negava. Eu não podia. Como podia eu fazer isso? Se eu dissesse que não, era porque eu podia fazer alguma coisa por ela e não fazia. E eu tive que lhe dar essa prova que mais eu não podia fazer. Ela estava-me a pedir, a exigir, a implorar isso. E eu tinha que lhe dar essa prova. Mesmo implicasse matar os meus pais. Deslocou-se ao local uma equipa de piquete, composta por pessoal dos homicídios, e quando chegou ao local viu de facto todo o quadro e colheu algumas informações que apontavam claramente para que o subjacente ao crime tivesse um crime de roubo. Quais eram os elementos que apontavam nesse sentido? Tinha havido um assalto em Espanha a esse casal, tinham-lhe furtado as chaves de casa, as agendas e, decorrido algum tempo, o casal começou a receber em casa ameaças via telefone, em que as pessoas não falavam, mas ouvia-se um barulho de explosão. Quando estavam de regresso de Espanha para Portugal, tiveram um outro problema em que foram assaltados, uma coisa, pronto, bem preparada, que roubaram-lhe tudo, ficaram sem nada. Todas as pistas apontavam para a existência de um roubo, dado que tinha desaparecido o ouro do casal, tinha desaparecido um vídeo, tinham desaparecido alguns eletrodomésticos, entre eles o telefone. A ideia da simulação de um possível assalto à casa já existia. E essa ideia veio a tomar mais forma quando nós soubemos que em férias os meus pais tinham sido assaltados. E uns dias depois, acho que uns 2, 3 dias, mas antes ela já me tinha dito que andavam a receber uns telefonemas a ameaçá-los. Nós tínhamos dito aos pais da Sara e a toda a gente que íamos passear pela costa, litoral, em direção ao Algarve. Perante as informações que tinham sido colhidas, começou-se a trabalhar tendo como hipótese provável do crime a existência do roubo para se terem apropriado daqueles objetos. No entanto, e este pormenor parece-me importante, havia pequenos indícios que apontavam no sentido de não ser bem assim. No dia 11 de agosto, após termos almoçado num parque num parque de merendas, tinha chegado então a hora de eu partir. Tudo estava mais ou menos delineado, estava tudo muito pormenorizado. Chegou-se a pôr a hipótese de a Sara ir comigo, de a Sara participar, e a ideia partiu dela, inclusivamente. No entanto, essa hipótese veio a ser colocada de lado. Nós podemos ter, de um lado, razões patrimoniais. Porquê? O Tojó era, e a Sara, uma vez estavam casados em comunhão de adquiridos, se bem me recordo, eram herdeiros universais das vítimas. Portanto, pode haver aqui, em primeira linha, uma motivação de natureza económica. Entretanto, eu cheguei à casa dos meus pais por volta da 00:30, mais ou menos.